nos supermercados. Nas praças, os menores trabalham para contribuir no sustento das famílias. Muitas não estudam. Cimeira de Luanda sobre a região dos Grandes Lagos discutiu a situação na RDC e no Sudão. E da atualidade internacional subiu para 280 o número de mortos na colisão do comboio na Índia. 900 pessoas estão feridas. Do desporto, reconhecimento merecido. O poste angolano Ângelo Vitoriano consta do Hall da Fama da FIBA. Fique atento às notícias, vamos começar. Olá, boa noite. Começamos com um tour que o Paulo Mateus fez à zona dos Trapalhões, em Luanda, e trouxe o retrato de um bairro caótico, com condições precárias. A zona ainda é palco de rixas de gangues e a população pede centros de formação para ocupar os jovens e adolescentes na Rua da Vaidade. A costa da península de Luanda, a famosa ilha de Luanda, apresenta uma beleza turística que tem atraído vários cidadãos e turistas, mas nos bairros a realidade é diferente. Na Rua da Vaidade, por exemplo, há insegurança, fome e ruas sem asfalto e esgotos. Eu vivo aqui desde 82. Se falta a rua é para meter o esgoto, para não despejar a água, porque a água é despejar ali na praia. Na contracosta, aqui não tem esgoto. A vida está mal, filho. Se para eu mesmo, a minha vida está mal, porque tenho doente, não tenho ninguém, não tenho dinheiro para comprar remédio. Essas lutas mesmo que está a passar aqui é muito preocupante. Desde que passou as últimas lutas ainda estamos mais ou menos. Mas agora não sabemos se... Eles agora podem aparecer, que você vai se atirar no chão, não sabe se vai aonde. Não é preciso só patrulhamento, eles sabem como fazerem isso. Sabem, mas as pessoas não são da vaidade. Eles só vêm lutar aqui. Não temos escola do ensino médio. Além da qualidade de vida, aqui na Baixeira, na ilha de Luanda, os moradores estão também preocupados com a questão da criminalidade. Por exemplo, um dos jovens esteve detido durante 7 meses e por causa desta situação, alguns alunos não conseguem ir à escola. A nossa realidade, nós vivemos do peixe, porque sem peixe aqui a gente não come. Mas para além do peixe, também estamos à falta de um pouco de centros de informação. Porque centro de informação aqui faz muita falta para toda a juventude que está aqui. E não só de todas as brigas de gangue que se passa aqui no nosso bairro, é por causa algumas vezes mesmo de emprego. Através dessas brigas, eu fui parar na comarca há 7 meses. E eu estou a vir antes de ontem que soltei da comarca e já decidi mesmo largar essa vida. Muitos daqui da Salga não podem ir na escola, porque o sistema muda de grupo. Daqui não vão ali, dali vem aqui. Então também estou sentido, vivo também assaltado. A condição de vida é uma vida aqui dura. Tem muitos que não na escola. Se viram aqui que é para cada um pão, que é para ajudar cada sua mãe. Sobre a criminalidade, o Serviço de Investigação Criminal na província de Luanda garantiu que há um trabalho a ser feito naquela zona. A Comissão de Moradores da Salga, Distrito Urbano da Ingombota, garante que está a trabalhar com a administração para a resolução dos problemas. São situações também que têm nos preocupado muito. O administrador local, ele acompanha de perto e todos os acontecimentos aqui dentro nós estamos a informar a administração e a polícia para que andamos livres, porque a nossa esperança é de andar livre mesmo. A zona da Salga conta com mais de 4.000 moradores. A ilha de Luanda é o principal ponto turístico da capital angolana. Junho das Crianças, com reflexões em torno dos seus direitos. Nas ruas e supermercados de Luanda, cresce o número de crianças que mendigam, algumas por obrigação e outras por necessidade. O nosso cinegrafista quase foi agredido na reportagem de hoje por flagrar uma mulher que explora uma criança. Veja a reportagem da Susana. Eu é quem pedi, ele não pede. As crianças instrumentalizadas a pedir esmola estão em toda a parte. Os pais encarregados elegem, sobretudo, as principais vias de circulação, pedonais e supermercados. Eu não mando meus filhos na porta, eu só tenho ele. As pessoas que passam, eu
Peço e as pessoas me dão. Há uns, obviamente, pelo lado mais negativo, que é explorar a criança. Há outras é a extrema necessidade de, ok, vamos nos dividir, vamos tentar aqui chegar ao fim do dia, tentarem ver o que conseguiram colher para poderem saciar a fome. Ignorando todos os perigos que envolvem esta prática, a instrução à mendicidade vem com recomendações específicas. Carros top de gama, pessoas bem vestidas e imóveis aparentemente caros. Eu já me deparei com uma situação que a criança veio no carro e pediu. Bateu no vidro e nós tínhamos comida, tínhamos sumo e tinha coisa das crianças. Pegamos para dar e o menino negou, porque queria dinheiro. Porque se calhar a mãe que os manda para a rua já tinha lhes orientado, olha, não pode ser nada assim. E é muito triste mesmo. Em todas as viaturas eles pedem. É falta de consciência dos pais, porque eles ficam principalmente no meio mesmo da via. Pode passar um outro carro sem perceber e pode acontecer uma tragédia imensa ou intanta. Obrigadas pelos pais, encarregados de educação e até mesmo por vizinhos, as crianças flagradas por nós têm entre os 2 e 15 anos de idade. São, na sua maioria, provenientes dos municípios de Viana, Kazenga e Quilamba-Quiache. Continuamos empenhados na sensibilização das famílias, das instituições do Estado e da própria sociedade civil, para que a criança, tal como prevê a Constituição, continue a ser a prioridade do Estado, da família e da sociedade civil. Com ou sem chuva, debaixo de sol ardente, os menores percorrem longas distâncias, sacrifício a que são submetidos, colocando a própria vida e saúde em risco. É condenável, porque a consequência maior disso é que adolescente provavelmente poderia ter acesso à escola, não tem. Adolescente que está com a criança. Essa adolescente passa o dia a apanhar sol, mas a mãe está lá, em casa. Essa adolescente fica com uma criança para provocar maior sensibilidade para lhe dar dinheiro. Muitas vezes, desde manhã que ficam aí até a noite, às vezes sem água para beber, sem conseguir nada. Mosquitos, mosca, todo lixo, poeira em cima deles. Então, são muito vulneráveis essas crianças. Ao ver a câmara, as crianças e os adultos metiam-se a correr. Entretanto, houve mesmo quem enfrentou as lentes do nosso cinegrafista Armando Teodoro e, com um pau, ameaçou partir o equipamento. A Lei 25/12 sobre a proteção e desenvolvimento integral da criança declara que a criança goza de todos os direitos fundamentais pertencentes à pessoa humana em geral, sem prejuízo dos direitos fundamentais, especialmente destinados à proteção e ao desenvolvimento desta franja da sociedade. Mas não é o que se verifica. Daqui a pouco trazemos mais detalhes sobre a situação da criança no país. Na província de Cabinda, a imigração ilegal continua a estar entre as preocupações das autoridades. A proximidade com a RDC leva à Cabinda milhares de congoleses. O fenômeno da imigração ilegal tornou-se uma preocupação coletiva em Cabinda. O número dos cidadãos da República Democrática do Congo e do Congo-Brazzaville que entram clandestinamente na província aumenta a cada dia que passa. Segundo as autoridades migratórias, a maior parte deles utilizam o chamado caminho Fiote e algumas aldeias que ficam nas localidades de Ntendekele e Chimboandi, a fim de entrarem ao nosso território. A população mostra-se preocupada com o aumento do número de imigrantes ilegais, que alguns deles violam a nossa cultura e as leis angolanas. Praticamente invadem as nossas fronteiras, entrem aqui legalmente e fazem muita desordem. Apesar que tem alguns estrangeiros também aqui no nosso território que estão legais, mas a sua maioria estão mesmo ilegais. Então, o Ministério do Interior tem que trabalhar mesmo no sentido para diminuir essa taxa de imigração ilegal. Vão destruindo a nossa economia e vai destruindo também a nossa cultura também. E pronto, e ficam a praticar aqui a delinquência, seja quando é alto de funeral, tem se comportado mal, pronto,
Isso é mesmo, são consequências. A vasta extensão da fronteira tem estado a dificultar as autoridades fazerem um acompanhamento milimétrico da situação migratória em Cabinda. Jovens e adolescentes da República Democrática do Congo são os que mais violam a fronteira. As autoridades trabalham para combater a situação. A Direção Provincial de Cabinda, nos últimos 7 dias, desencadeou várias ações migratórias que consubstanciaram na detenção de 199 cidadãos estrangeiros e destes foram expulsos 136 e encontram-nos neste momento no CDEI, que é o Centro de Detenção de Imigrantes Ilegais, 63 cidadãos, destes 61 da República Democrática do Congo e 2 da Guiné-Conakry que aguardam, portanto, a expulsão administrativa. Salientar que destes cidadãos que foram expulsos, referenciar que 7 cidadãos foram detidos a partir da praia pesqueira do Tinher. Portanto, apelarmos à população de Cabinda a colaborar nesse sentido. O único ponto de saída de passageiros é o terminal de passageiros de Cabinda. Portanto, não é permitido passageiros irem pela via da Praia do Tier, porque apenas é reservado para o transporte de mercadoria Cabinda-Soio, Cabinda. Diariamente, as autoridades dos serviços de migração estrangeiros expulsam 100 cidadãos que violam as fronteiras. Mesmo assim, a situação continua gritante em Cabinda. A administração do Kazenga chamou hoje os empresários, os empreendedores e os comerciantes para tratar da questão do momento, a reabertura dos armazéns do Ojenda. A Isabel Chiala traz o essencial deste encontro. Cerca de 600 empresários e comerciantes do município do Kazenga participaram hoje de um encontro de esclarecimento organizado pela administração local no âmbito do reordenamento da atividade comercial e da venda em locais impróprios na capital do país. Alguns estabelecimentos comerciais encontram-se encerrados temporariamente já há quase 2 semanas, situação que tem deixado os agentes econômicos insatisfeitos. Eu tenho 3 lojas, uma loja ainda tem 2 lojas no Kigolo, mas agora, essa semana, 2 lojas estão fechadas. Eu estou a sofrer. Nós somos estrangeiros, nosso estabelecimento está fechado mais de 1 semana. Nós vivemos em casa de renda, como um inquilino. Então, como é que vai ser? Se nós não pagarmos essa casa de renda, quando o contrato já acabou, por exemplo, como eu, meu contrato acabou, minha dona da casa me ligou, eu tenho que pagar o contrato. Mas, felizmente, minha loja está fechada. Como é que eu vou chorar? Entre vários assuntos, foram também levantadas as questões como atividade grossistas em locais impróprios, a prática de comércio ilegal. Nós temos estado a verificar armazéns, por exemplo, inferiores a 300 metros quadrados, mas a exercerem atividade grossista. Temos estado a verificar atividade grossista por parte de muitos que não têm sequer um alvará. Ou seja, o reordenamento, na verdade, surge apenas não para dizer que não venda ou que não exerça atividade, mas para dizer, olha, você que quer exercer as suas atividades, as regras são estas e aquelas. E nós, enquanto governo da província, estamos aqui disponíveis para ajudar as pessoas no sentido de exercerem as suas atividades da melhor forma possível. A prorrogação da data de reabertura das lojas aqui no município do Kazenga é uma das preocupações levantadas pelos agentes econômicos. E segundo o administrador, algumas lojas não vão mais reabrir devido ao seu estado técnico. Na segunda-feira, o governo da província de Luanda vai fazer sair um comunicado onde detalhadamente vai poder especificar o cronograma de reabertura dos estabelecimentos comerciais. Por outro lado, também podemos notar aqui que determinados estabelecimentos comerciais não têm contrato de trabalho com seus funcionários, não pagam subsídios de férias, não pagam subsídio de maternidade e não descontam o IRT e Segurança Social. Portanto, todos esses aspectos serão, digamos, reavaliados. Depois de uma ronda feita pela nossa equipa nos arredores do Ojenda, constatamos que os armazéns encontram-se encerrados, mas a venda desordenada continua.
Sobre o bem-estar dos mais novos, nos mercados de Luanda, a população infantil trabalhadora é grande. Muitos nunca estudaram e outros tiveram de abandonar os estudos para contribuir com os gastos de casa. Quando se fala em mercado informal, ou seja, praça, já dá para imaginar o barulho. Será que isso aí? Lógico, não é um ambiente para uma criança, mas muitas são obrigadas a frequentarem este local por falta de condições dos seus progenitores. Por exemplo, esta menina de 11 anos disse que não frequenta a escola porque sua mãe não tem condições. Ela vende saco para ajudar na alimentação de casa. Eu já estava na escola, minha mãe não está conseguindo pagar a propina. Vendo saco. Minha mãe que compra o saco. Tem de 10, tem de 50. Ajudo minha mãe, ajudo meus irmãos. Outro exemplo é deste menino de 10 anos que também não frequenta a escola e recolhe caixas vazias para pesar. Não me matricularam. Eu recolho as caixas aí na cometa. Agora eu vou pesar. Aqui porque onde tem um peso, é quando eu peso. Porque aqui não aparecem muitas caixas, não aparecem muitas caixas lá em cima. Pode ser 1.500. Diferente das outras crianças, este menor frequenta a escola e tem sonho de ser polícia, apesar das dificuldades. De um dia eu só vou ser polícia. Porque eu estudo para ser polícia. Um presente, mas não tem ninguém para me dar. Ele não passa todo dia em casa. Estou vendo como, mas só me falam para tirar lá 500 do almoço. Mas agora fico 4, vender lá 3. Para ajudar minha mãe. Para este jurista, apesar da falta de condições de muitas famílias, ainda assim não se deve incentivar o trabalho infantil. Devo eu admitir que em Angola eu posso dizer que a maior parte das famílias são muito pobres. E se nós formos a olhar a atual Lei Geral do Trabalho, a partir do seu artigo 10º e 13º, estabelece precisamente aquilo que, na verdade, vem a ser a atividade a exercer por um menor. Só pode ser o menor que tenha uma idade igual ou superior a 14 anos, mas que, por seguinte, tem que ter a autorização dos seus representantes legais. As questões relacionadas à criança você vai continuar a assistir aqui no Girassol Jornal ao longo deste mês dedicado a elas. A Sonangol recebeu formalmente o primeiro helicóptero destinado a Sonair e que vai servir de suporte para a indústria petrolífera no transporte de pessoas e de cargas. O ato teve lugar em Milão, na Itália. O segundo aparelho será entregue em julho. Augusta Westland, ou AW-139, é o primeiro de uma encomenda de 2 helicópteros. É um meio moderno, bastante sofisticado, com uma capacidade máxima de 12 lugares, que vem reforçar a frota da asa rotativa Helicópteros da Sonair para a atividade central da empresa, vocacionada ao suporte à indústria petrolífera no país por via do transporte de pessoas e cargas. A recepção oficial do helicóptero foi feita pelo administrador executivo da Sonangol, Jorge Vinhas, em representação do presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Nacional Angolana, Gaspar Martins. Jorge Vinhas destacou o facto de o helicóptero ter sido construído tendo em atenção as preocupações da Sonangol com a sustentabilidade, já que incorpora tecnologias que reduzem o impacto ambiental e as emissões de carbono, o que alinha com os valores de responsabilidade social e ambiental. O ato formal de entrega foi antecedido por um processo de aceitação que consiste na verificação técnica minuciosa do helicóptero por especialistas e pilotos da Sonair, assim como pela Agência Nacional de Navegação de Angola. O segundo helicóptero da mesma encomenda e marca será entregue dentro de aproximadamente 30 dias. E no próximo bloco, mais de 200 mortos na Índia no acidente de comboio. E quem aposta nos negócios a partir das redes sociais. O intervalo é curto, nós voltamos a seguir. Até já. Estamos de volta. A Cimeira de Luanda sobre a região dos Grandes Lagos discutiu a situação na RDC e no Sudão. No final dos trabalhos, o chefe de Estado angolano recebeu o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. A situação política e de segurança na região dos Grandes Lagos fez reunir os chefes de Estado e do Governo durante a 10ª Cimeira Extraordinária da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos. Os chefes de Estado e do Governo tomaram várias decisões com vista ao alcance da paz na região, como a cessação dos ataques do M23 no leste da República Democrática do Congo. Tendo instado o M23
a acelerar a sua retirada das posições e territórios ocupados e priorizar o processo de acantonamento, bem como a necessidade de restauração da autoridade do Estado nas zonas desocupadas. A Cimeira reiterou o abandono imediato das armas pelo M23. Quanto à República do Sudão, a Cimeira apelou ao diálogo entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido que desde o dia 15 de abril iniciaram um conflito que causou a morte de muitos civis. A Cimeira apelou à reativação do processo de paz do Sudão com vista à busca de uma solução duradoura do conflito e saudou os esforços da União Africana, IGAD e outras organizações subregionais africanas e sublinhou a necessidade da liderança africana e da coordenação dos esforços. A recente escalada do conflito militar no Sudão constitui-se numa situação preocupante e de extrema gravidade face às implicações do conflito para os 8 países fronteiriços e para a região. Não podemos deixar de reconhecer que a situação se mantém tensa, mas o facto de estar a funcionar um cessar-fogo, cuja vigência deve ser encorajada, dá-nos alguma esperança de que será possível definir-se um quadro negocial que nos conduza a uma paz efetiva e duradoura, antecâmara para a transição do poder para um governo civil que emana da vontade do povo nas urnas. Esta consequência levou a ceifar vida de mais de 2.000 pessoas e a levar a pessoas poder imigrar-se forçosamente para outros países. Deploramos a situação reinante neste país porque os feridos não estão sendo curados e os mortos não estão sendo recolhidos das ruas. Por isso, essa situação poderá criar mais um caos no âmbito da nossa frágil situação que existe no continente. À margem da Cimeira, o presidente da República, João Lourenço, manteve encontros com o presidente da Comissão da União Africana e os enviados especiais dos presidentes do Quênia e do Uganda. O julgamento da antiga diretora da saúde da Willa foi suspenso por falta de testemunhas. Luciana Guimarães e mais 3 arguidos são acusados de vários crimes, entre eles o de peculato e de branqueamento de capitais. O julgamento da diretora do Gabinete Provincial da Saúde da Willa voltou a ser suspenso pelo Tribunal da Comarca do Lubango por ausência de alguns dos declarantes e testemunhas arrolados nos últimos dias no processo. Luciana Guimarães e 3 outros funcionários do Gabinete da Saúde são acusados dos crimes de peculato, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Em causa está o destino dado aos mais de 27 milhões de kwanzas disponibilizados por uma organização internacional para a promoção de uma formação que chegou a ser realizada, mas, no entanto, parte desse valor terá sido desencaminhado segundo o Ministério Público. As sessões de julgamento retomam no dia 9 de junho. Esta foi uma das sessões que tanto se aguardavam, como da última vez nos referimos em sede da sessão passada, que era mesmo de ouvir as declarantes para efetivamente contribuírem para aquilo que é a descoberta da verdade material. Apesar de que, de forma surpreendente e curiosa, tivemos alguns factos que advieram, e eu digo assim surpreendente pelo facto de tomar apenas o conhecimento dos mesmos aqui em sede da audiência de julgamento, sem os mesmos estarem ou constarem daquilo que adota a acusação, que por sinal deve ser o barômetro de qualquer atuação para ser julgada uma determinada pessoa. Claramente, a Luciana não teve a responsabilidade na gestão daquele valor, porque aquilo veio da Direção Nacional direto para a conta do departamento, cuja gestão não tinha nada a ver com a Luciana. A Luciana foram entregues 325 mil kwanzas a título de subsídios, por ela ter participado e intervindo na formação.
e ela acreditou que aquele valor lhe era devido a título de subsídios. Os dois coargoídos disseram aqui que em momento nenhum ela solicitou, que ela não sabia de onde eles tinham tirado aquele dinheiro. Dito isto, não é possível ela ser responsabilizada por qualquer crime, porque ela não tinha consciência de onde tinha vindo aquele dinheiro, ou seja, não tinha consciência da proveniência ilícita daquele dinheiro. Vocês estavam na sala e todos ouviram. Agora temos que esperar aquilo que vai ser a decisão do tribunal. Acompanhávamos a reportagem que dava conta da suspensão do julgamento da antiga diretora do Gabinete da Saúde da Huila e não da diretora da Saúde da Huila, como fizemos menção. Mais uma semana passou e os bolsos do consumidor voltaram em apertos. Os preços dos principais produtos aumentaram em mais alguns kwanzas. Para as donas de casa fica difícil preparar refeições para a família. Após uma ronda efetuada pela equipa da Rede Girassol no mercado informal da estalagem, foi possível verificar a subida dos principais produtos da cesta básica, nomeadamente o arroz, feijão, massa alimentar, açúcar, frango, peixe, entre outros. O óleo está 4.200, a massa está 3.500. Tá muito puxado. Até com o dinheiro que eu preparei, que é para fazer as compras, não foi suficiente. Teve que correr mais num banco, tirar uns valores que é para aumentar. Na semana passada, quando nós fomos fazer as compras, encontramos os preços tão altos, porque a princípio estávamos já a comprar o preço do arroz, já estava de 7 a 8 mil, agora esta vez subiu para 9, tem lojas que estão a vender 10 mil. Fiz só associar tipo das coisas dos frescos. Algumas vendedeiras têm de acordar muito cedo à procura do negócio. Algumas vezes chegam a sofrer assaltos. Mariazinha, por exemplo, conta-nos na primeira pessoa. Eu a sair na minha casa, a chegar na rua, os bandidos, porque é mesmo essa mamoite, Falei, fiz o que é mesmo essa mamoite? Dá tudo, vamos dar tudo. Falei, meus filhos, eu não tenho, eu tenho aqui apenas 15 mil kwanza, até que peguei 15 mil kwanza, eles entreguei, voltei em casa. Para comprar pelo menos uns 3, tá vendo? Pelo menos uns 10 peixes ou 15 peixes para meter na baiana para izungar. Agora, é complicado. Eu iniciei a vender esse peixe aqui quase há 14 anos, agora tenho 49 anos de idade. Sempre no fresco. Isabel Panda, outra vendedora, conta que anteriormente chegava a vender 30 quilos de feijão, mas atualmente não consegue devido à subida do produto. Eu comprava feijão 450 a 400 kwanza para vender 550, para ganhar 100 kwanza. E agora estamos a comprar 670, 650, 680, para vender 750 para ganhar só 70 kwanza. E agora que subiu, às vezes só vende 10 quilos, porque os clientes também não temos. Após uma redução dos preços da cesta básica, alguns consumidores e vendedeiras alegam que atualmente os preços da cesta básica voltaram a subir e está longe de atingir as suas expectativas. Os preços estavam normal, estava acessível, né? Mas agora está a subir muito. O saco de arroz nós comprávamos a 7.200, agora está a 10 mil. O saco de açúcar comprávamos a 18 mil kwanza, agora está a 25 mil kwanza. Está muito caro. O saco de fuba, 8 mil kwanzas. A caixa de galinha são 14.500, não temos como ir vender. O frango também é 12.500, não estamos entendendo nada. A caixa de concha 13.500, uma caixa de concha de 15 quilos. Caixa de 10 quilos são 11 mil kwanza. Não estamos vamos vender como? Que baixa as coisas. 5 peixinhos são 500 kwanza, 5 peixes, 1.000 kwanza. Eu pelo menos tenho 7 filhos. 7 filhos, não sei se peixe de quanto é que eu vou comprar aqui. A rede de batata comprávamos a 15, está a 23 mil a 24. A pimenta comprávamos a 5, agora está a 6 mil, 7 a 8, dependentemente dos dias. As contas para as famílias. Um estudo realizado pela Global Entrepreneurship garante que a população de empreendedores angolanos ronda os 50%. Como isso é vantajoso para os negócios no mundo digital? Veja na reportagem da Edna Firmino. Quando se pensa em ganhar dinheiro, o primeiro pensamento é criar um pequeno negócio. Há de certo tempo, em Angola era difícil adquirir um produto a partir de um smartphone ou computador e recebê-lo em casa. Atualmente, há quem prefira apenas esse modo de compra. Mas nem tudo é um mar de rosas. Pela graça do Senhor, a compra que eu havia feito online foi algo com muito sucesso e aí eu gostei bastante. O que me levou eu a estar a fazer compra online
porque eu havia chegado à conclusão que era um sítio seguro e a empresa me fornecia uma confiança e segurança. A vantagem é que muitas das vezes nós não queremos nos deslocar nas próprias lojas físicas, já não temos tanto tempo por aí adiante e vamos na página e vamos verificar qual produto queremos e vamos encomendar e pagar com entrega e chega a ser um bocadinho mais fácil. Agora a desvantagem é que muitas empresas que vendem online não são sérias. Você faz a compra, você dá 50% do valor que muitas das vezes é exigido, mas o produto não chega e muitas das vezes fazem publicidade enganosa. O empreendedorismo digital é uma forma de negócio que utiliza a internet para comercializar produtos e serviços sem a necessidade de um espaço físico. Existem várias plataformas na web que facilitam com que o vendedor alcance o seu público. O mercado virtual tornou-se um ambiente ideal para a consolidação de empreendimentos digitais. A expansão acelerada da internet e a facilidade de acessá-la a partir de várias plataformas influencia nesta tendência. Eu já começo a empreender há bastante tempo, mas na área digital eu acho que estou a caminho de uns 2 anos e meio. O que me motivou era mesmo a ideia de expandir o meu negócio. Eu queria que as pessoas conhecessem o meu negócio e a fim de angariar mais clientes e também crescer na área do empreendedorismo. A vantagem de estar no mundo digital é que no mundo digital a pessoa tem mais acesso a milhares de pessoas que estejam fora do país, no exterior, não é? E no tradicional é simplesmente, não é, no físico, sair para fora, mostrar os negócios, mas hoje em dia as tecnologias estão mais avançadas e desenvolvidas e os jovens, né, normalmente têm empreendido no digital. As que mais eu uso são o Facebook e o WhatsApp, mas eu primo mais pelo Facebook, porque o Facebook, eu vejo o Facebook como um mercado aberto, um mercado livre, que cada um ou qualquer um tem a possibilidade. Para todas as pessoas que queiram começar um negócio, as empreendedoras deixam um apelo. Então, tu que tens ideia de criar um negócio e não tens assim o capital, conversa com uma prima, uma amiga. Olha, eu entendo de cabeleireiro, mas não tenho fundos. A prima que tem fundos e não entende da matéria, vocês podem juntar, podem interligar e fazer acontecer o vosso negócio. Eu quero dizer assim, mulheres, levantam-se da zona do conforto, porque dentro de nós existe uma força. E esta força, ela acaba movimentando o nosso ser. Se a condição ela está no cérebro, as grandes realizações elas partem da mente. Então não tem como a pessoa não levantar, não sair do lugar dos impedimentos e bloqueios para procurar uma nova vida. Uma ideia e a rede social. Agora, a tensão no Senegal provoca 15 mortos. Vamos conferir a atualidade internacional com a Janete Meio-Dia. Janete já está aqui connosco. Janete, boa noite. Boa noite, Kina Santos. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. 15 pessoas morreram no Senegal desde o início dos protestos na quinta-feira, depois da condenação a 2 anos de prisão do líder da oposição, Ousmane Sonko. Os confrontos em Dakar, capital do Senegal, opuseram grupos de jovens manifestantes e as forças da ordem. E para evitar a propagação de mensagens de ódio e subversivas, o governo restringiu o funcionamento de redes sociais como o Facebook, WhatsApp e Twitter. Confira a seguir outras notas internacionais. Subiu para mais de 280 o número de pessoas que morreram em consequência de uma colisão de comboios que aconteceu nesta sexta-feira na Índia. O acidente ferroviário, considerado um dos piores registados no país em 20 anos, deixou feridas mais de 900 pessoas, segundo as autoridades, que afirmam que os números podem aumentar. O acidente aconteceu por volta das 7 horas de sexta-feira, quando um comboio de passageiros descarrilou e atingiu outro que colidiu com um comboio de carga que estava estacionado nas proximidades. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas prolongou por apenas 6 meses a missão política da ONU no Sudão. O órgão das Nações Unidas concordou por unanimidade em prorrogar a missão integrada de assistência à transição da ONU no país até 3 de dezembro de 2023. A resolução, aprovada nesta sexta-feira, apela ao secretário-geral que continue a informar sobre a missão, conhecida como UNITAMS, no Sudão, de 3 em 3 meses.
A UNITAMS, missão criada em junho de 2020 para apoiar a transição democrática do Sudão após a queda do ex-presidente Omar al-Bashir, era normalmente renovada para um período de 1 ano. No Japão, uma pessoa morreu e 2 foram dadas como desaparecidas depois de fortes chuvas que atingiram as ruas e interromperam o transporte terem atingido o país entre sexta-feira e sábado. Na sequência das inundações, mais de 30 pessoas ficaram feridas, 6 das quais com gravidade. Nos Estados Unidos, os advogados do ex-presidente do país, Donald Trump, exigem o afastamento do juiz Juan Manuel Merchan do processo criminal contra o ex-estadista, alegando preconceito anti-Trump e que a filha do juiz trabalha para alguns rivais democratas de Trump. Os advogados alegam que o juiz desequilibrou a balança em 2 outros casos relacionados a Trump, envolvendo-se em negociações de confissão com o chefe das finanças do ex-presidente, exigindo que testemunhasse contra a empresa de Trump em troca de sentença de prisão de 5 meses. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, prestou o juramento hoje para um novo mandato de 5 anos, depois de ter vencido as eleições realizadas no país. Erdogan jurou salvaguardar a existência e a independência do Estado turco durante uma cerimónia no Parlamento em Ankara, capital do país. O atual chefe de Estado turco obteve 52,2% dos votos no segundo turno das eleições, batendo na concorrência o seu opositor direto, Kemal Kılıçdaroğlu. Está tudo dito quanto à atualidade internacional. Boa continuação, Kina Santos. Boa noite. Boa noite, Janete. Muito obrigada por estas informações. Olha, bom fim de semana para ti. Igualmente. E nós seguimos a partir daqui. Esta semana, o programa Biografia apresenta a história de vida e o percurso de Joaquim José Luís Grilo, historiador, escritor e jornalista de Benguela. Ele é um autodidata, considerado por muitos uma biblioteca viva. Joaquim José Luís Grilo é o primeiro pesquisador a escrever um livro sobre a província de Benguela com mais de 1000 páginas. O livro, Memórias da Província de Benguela e da Sua Gente, conta a sua história, a cultura e as tradições da província. Tudo para mim é história, é desbravar, ir buscar o que está subterrado. Nasceu em Malange, mas foi em Benguela que encontrou a sua vocação e realizou lá os 3 mandamentos da vida. Sou dos poucos angolanos, se não o único, com dupla naturalidade. Sou malangino e benguelense. Qualquer ser humano tem 3 mandamentos sacrossantos que tem que deixar na terra. 1, ter filhos. 2, plantar uma árvore. 3, escrever um livro. Eu, felizmente, já fiz as 3 coisas. Conheça mais sobre o historiador, pesquisador e jornalista Joaquim José Luís Grilo no programa Biografia, a seguir ao Girassol Jornal. Então é isto que estivemos a acompanhar. O programa Biografia é a seguir a este jornal. No próximo bloco tem desporto e o merecido reconhecimento ao poste angolano Ângelo Vitoriano, campeão africano no Hall da Fama da FIBA. O intervalo é curto, nós voltamos já. Estamos de volta e na terceira parte do jornal, como é habitual, ao sábado, trazemos o resumo da semana. Reveja como os moradores da centralidade da Marconi, no Kazenga, vivem e como reagiu o Presidente da República depois da visita às obras do Hospital Pedalé. O preço do litro de gasolina passa a custar 300 kwanzas, contra os atuais 160. A medida foi anunciada nesta quinta-feira, depois da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O Ministro de Estado para a Coordenação Econômica esclareceu em conferência de imprensa que esta eliminação das subvenções à gasolina será gradual e conta com medidas de mitigação de impacto social, incluindo exceções para várias atividades. Para ver melhorada a situação da criança na família e na sociedade, está a ser desenvolvido o programa de municipalização das ações de proteção da criança, que passa também pelo reforço das competências familiares. O diretor nacional do INAC, Paulo Calesse, mostra-se preocupado com a burocracia das instituições que devem dar resposta a situações vividas pelas crianças. Os moradores da centralidade do Kalawenda, no município do Kazenga, afirmam que os problemas de água, iluminação pública, criminalidade e saneamento básico têm tirado a tranquilidade no seio dos residentes. Estamos com um pouco de dificuldade da água
Porque não é que a água não sai, a água sai, mas só que tem pouca pressão e para aqueles que vivem nos edifícios, nos prédios, as águas não chegam até no terceiro, no segundo e no terceiro andar. Há delinquência, então, de certa forma, com o carrossel ali, por causa do movimento, então vêm e aproveitam também os criminosos fazer das suas. João Lourenço manifestou que ficou insatisfeito com o andamento das obras naquela unidade hospitalar localizada no Morro Bento, em Luanda. Eu estive naquele que será o Hospital General Pedro Maria Tonha Pedalé. Devo dizer que não saí muito satisfeito da visita, mas de imediato chamei quem tinha que chamar e tomamos um conjunto de medidas no sentido de corrigir algumas situações e acredito que com isso a obra vai conhecer outro ritmo de andamento. O Hospital do Pedalé dispõe de um centro de cirurgia robótica, centro de hemodiálise, serviços de oncologia, imagiologia, pediatria, fisioterapia, entre outros. 11 cidadãos de origem nigeriana foram detidos em flagrante delito nesta segunda-feira quando tentavam roubar um navio. De acordo com o Serviço de Investigação Criminal, o navio Garcia 1, que se encontrava parado nas imediações da Cimangola, foi encontrado na posse dos cidadãos a 2 milhas da Baía de Luanda. O esquema deste agora configurado crime de furto foi engendrado pela empresa Birliu Holding International, que suspeita-se ter já vendido esta embarcação ou este navio e não querendo sujeitar-se aos encargos tributários relativos à venda, atraiu esses tripulantes nigerianos para fazer sair do território nacional o navio Garcia 1 de forma fraudulenta. Chegamos ao final da nossa edição de sábado, 3 de junho de 2023, do Girassol Jornal. Fica a promessa de voltarmos na segunda-feira, pontualmente às 19h45. Obrigada, boa noite.